Hoje tem um texto aqui muito profundo assim e bem educado, né, o texto. Bem educado. Educabilidade. Né? Nós temos aí em Jeremias 18, que fala assim: então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Né? Texto assim profundo, né? Terrível, né? Terrível esse texto, porque, né, forjamos e não deixamos, né, neutralizar o profeta, calar a boca do profeta. Educabilidade é a capacidade de cada um de nós devemos ter de ser moldados ou mantermos abertos para aprender. Se desejamos continuar a ter uma vida edificada, enriquecedora e que glorifique a Deus, devemos continuar aprendendo sempre. Aliás, ainda não estamos prontos ou acabados. Consideremos esses 3 supostos básicos sobre a aprendizagem. Né? Se você acha que você está pronto, você está errado. Você tem muito que aprender ainda e cada dia nós aprendemos coisas novas, não é? A cada dia Deus nos dá coisas novas, a cada amanhecer nós temos coisas novas para aprender, né? E precisamos de ter essa parte de educação, saber receber aquilo que nos é dado. E também colocar uma coisa no coração: muitas vezes as pessoas são donas da razão. Outros não querem receber porque sabem que esse conselho vai ser um conselho para mudanças na vida dele. Ele não quer mudar, não é? Tem gente que não quer mudar, não gosta de mudar, não está afim de mudar e nem quer ouvir nada. Então ele quer calar a boca do profeta. Mas hoje nós vamos abrir a boca do profeta aqui agora. Pastor Rogerinho. Abre a boca, profeta. Abre a boca, profeta. Nem que seja para rir, né? Desse jeito. Mas, ô Guerra, é muito interessante porque Jeremias, ele foi um servo do Senhor. Sim. E teve um chamado profético e um chamado profético muito intenso, né? E viveu isso de uma maneira muito forte, até mesmo porque tudo aquilo que Jeremias profetizou quase, e todos os males que ele, e juízos de Deus que ele profetizou, ele acabou vendo acontecer e foi testemunha daquilo. Então, foi realmente um profeta que viu o cumprimento da palavra de Deus através da boca dele. E isso realmente trouxe para Jeremias não só um peso, mas também uma responsabilidade muito grande diante dele, diante de Deus e diante do seu povo. Então, eu vejo Jeremias, às vezes, sendo chamado de o profeta chorão, mas se tem alguém que realmente teve motivos para chorar, esse alguém é com certeza Jeremias. Com certeza. Né? Mas é interessante que nesse texto, Jeremias, além de ter um chamado profético, ele era da linhagem dos sacerdotes. E esse texto ele fala a respeito de todas essas questões, paralisando o sacerdócio, paralisando o profeta. Então, é como se realmente o povo não quisesse receber absolutamente nada que viesse, principalmente aquilo que viesse da parte de Deus através de Jeremias. Mas na realidade, e aí a gente vai ver, né, a palavra de consolo que o Senhor trouxe para Samuel, ela serve para esse consolo para Jeremias. Não é Jeremias, na realidade, que o povo rejeita. O povo rejeita, na realidade, é Deus e as mudanças que Deus quer que o povo faça. Com certeza. Né? Então, essa questão da educabilidade é muito importante, porque se a gente entende que a educabilidade é a capacidade que temos de sermos mudados, transformados ou até mesmo de aprender, então
o povo ele se coloca numa posição de autossuficiência e de rejeição a Deus e aos propósitos de Deus. Então ele se coloca numa posição de não aprender mais. Exato. Então a autossuficiência, a arrogância, o orgulho, a soberba impedem o povo, né? E não só quando eu falo povo, eu estou falando da nação como um todo, porque eram os reis, eram os sacerdotes, eram os príncipes. Então, todos aqueles, e profetas também, porque eles não profetizavam profetizavam em nome do Senhor, mas não profetizavam o que o Senhor mandava profetizar. Então, nós vamos ver que realmente há uma dureza do coração muito grande, e isso impede o povo de aprender e de se moldar ao propósito de Deus. Eu estava agora na última segunda-feira dando aula no curso de restauração, e aí dentro do assunto as pessoas viraram e perguntaram: e aí, como é que a gente faz para ministrar? Eu falei: olha, o primeiro ponto e o mais importante é a pessoa querer mudar o comportamento e aceitar a disciplina. Com certeza. Então, se a pessoa não entende que ela precisa mudar o seu comportamento e que ela precisa ser disciplinada pelo padrão de Deus, ela não vai conseguir sair da prisão em que ela vive. Então, ela primeiro precisa desenvolver exatamente isso, educabilidade. Se esse convencimento e essa predisposição em mudar não existir, não adianta, ela não vai mudar. Né? Bom, a gente já tem algumas participações aqui dentro do tema que nós estamos abordando. DDD aqui é 77, de Brumado, na Bahia. É Eunice que está nos mandando essa mensagem. Tudo bem, Eunice? Deus te abençoe, viu? Sempre temos a oportunidade de aprender. É verdade que temos que estar aberto às mudanças para aprender. Um abraço a vocês, queridos pastores. Esse programa é uma bênção, Eunice de Brumado. Obrigado, Eunice, viu, pela sua audiência, por você estar nos acompanhando, né? Que o Senhor continue te abençoando aí grandemente. Temos outra participação aqui, amém. Estou em Itabirito, assistindo a Rede Super. Que bênção, não mandou o nome não, mas você que enviou a mensagem, seja também ricamente abençoado, viu? No nome de Jesus. Temos aqui, pastores, a paz do Senhor. Tenho um filho de 16 anos que começou um relacionamento com uma moça. Eles namoram escondido porque os pais da moça não permitem, por achar que vai atrapalhar os estudos dela. Mas o problema é que, como ele é filho único, nós pais sempre demos o melhor para ele. Depois que fiquei desempregado, ele ficou com raiva de mim, me trata mal quando falo. Às vezes acho que ele me culpa também por causa do namoro, e essa situação está cada dia mais difícil de resolver. Me ajudem em oração. Ele fica sempre perguntando quando vou trabalhar e se vou conseguir receber o mesmo salário que tinha no emprego que perdi. Meu nome é Maria José, lá de Ribeirão, Pernambuco. E aí, Rogério, o que a gente pode orientar a nossa irmã Maria José? Aí é uma questão, Rogério, bem interessante, porque dá a oportunidade a ela de avaliar os valores que eles transmitiram para o seu filho. Né? Eu também tenho uma filha única e muitas vezes nós, tentando demonstrar amor, acabamos sacrificando e dando além das necessidades. Não é? Então, isso pode gerar uma escala ou uma valorização de coisas que realmente não teriam a necessidade ou não teriam que estar nessa ordem de valor. Né? Então, ser culpado por estar desempregado, a culpa não é sua. Né? Agora, a pergunta que a gente deve fazer é: hoje você não dá a ele as mesmas coisas que dava, mas o que você tem dado tem sido suficiente para suprir as suas necessidades?
Então, isso é importante. Se ele está sendo suprido em suas necessidades, um pouquinho de vitamina N para esse rapaz de 16 anos que já está namorando e pensando em ter um relacionamento futuro é muito indicado. Sabe o que é vitamina N? Não. Verdade. Não é? Então, um pouquinho de vitamina N não vai fazer mal na formação do caráter dele. Ainda que já tenha 16 anos. Nunca é tarde. Verdade. O estabelecimento de limites ele é determinante para as nossas vidas e principalmente os nossos filhos. Né? Então sempre é tempo de você, se nunca permitiu, por ser filho único, esses limites, né? Exatamente como você falou, então é necessário ir restabelecendo. Sempre é tempo de reorganizar, recomeçar, refazer. E nós estamos e servimos um Deus de recomeço, não é? Então é importante estabelecer isso. Não é? Tá certo, Rogério? Certíssimo. Então tá bom. Obrigado. Aliás, isso tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Né? Então, o quanto ele está disposto realmente a aprender. Né? Então, se essa é uma situação que vocês como família estão vivendo, então ela vai gerar aprendizado para a família inteira. Então, há determinadas coisas que são obrigações, outras coisas são privilégios. Então, nós precisamos muitas vezes mostrar a diferença do que é privilégio e o que não é privilégio. Exatamente. Né? Exatamente. Nós temos aqui, interessante assim, o crescimento de ontem não é suficiente para suprir as necessidades de hoje. Isso é tremendo. Não é? Então, o que você aprendeu ontem vai te ajudar, mas hoje você tem mais ainda para aprender. Não é? Então, no seguro, não fica só com meio balde d'água de ontem, não. Começa a pôr mais água dentro do balde aí para encher ele hoje. Verdade. Né? Porque muitas vezes a pessoa contenta com aquilo que tem, fala, tá bom, é necessário para mim, tudo, e não quer aprender, né? Não quer crescer. Tem uma expressão que as pessoas dizem assim, dá pro gasto, né? Dá pro gasto. Não é assim? Fala. É que eu sei dar pro gasto. Só que a pessoa não percebe que, ou seja, as coisas evoluem, ou seja, existem novas oportunidades, né? Conceitos são reescritos. E, Rogério, isso aí é um caminho grande para frustração, Com certeza. não é? Com certeza. Para frustração, porque muitas vezes ele não cresce, o outro cresce. Aí vem a pergunta assim, por que fulano cresceu e eu fiquei parado, né? Eu sempre falo assim, um é rio, o outro é lagoa, né? Fica só represado ali, não vai para lado nenhum. E o rio está só correndo a água. Precisa né? renovar. Então, a água ela não é constante. Ou seja, uma onda nunca é igual a outra. Né? Com certeza. E vai passando. E tem uma situação, queridos, é o seguinte, em Israel, eu não tive ainda o prazer de conhecer, mas logo vou, né? Que é o Mar Morto. Não é? E por que é chamado de Mar Morto? Porque suas águas não têm conexão com o oceano. Está numa altitude diferenciada. Então, em função das águas não se renovarem, ou seja, ele é morto, não tem vida, não é? Quantas pessoas hoje dentro das nossas igrejas que estão mortos? É um mar morto, porque não abre, não se dá oportunidade de se renovar, né? E de permitir conceitos novos. Não quer dizer que você tem que aceitá-los, mas até mesmo para você reformalizar, né? Ou seja, conceitos anteriores. E aí não se dá essa abertura, essa oportunidade de conhecer o novo, de experimentar coisas novas, de aprender coisas novas. Todos nós precisamos disso. Né? É muito interessante, Rogério, porque quando a gente para pensar nessa questão do conhecimento de ontem, né? E ele foi o conhecimento de ontem e ele não é suficiente para as demandas de hoje. Nós temos desafios todos os dias e os desafios eles são diferentes, né? Então, a gente ouve muito essa expressão quando a gente pensa no manar de ontem e o manar de hoje, né? Ou na unção de ontem e a unção de hoje. Mas quando a gente olha e vê o conhecimento, nós vamos ver que o conhecimento ele também é necessário, tanto o conhecimento que eu tive para
passar pelas situações e vencer os desafios de ontem, mas hoje os desafios eles vêm, talvez os mesmos desafios, mas numa outra roupagem, de uma forma diferente, e eu preciso de um conhecimento diferenciado para identificar isso e vencer esses desafios, né? Eu acho que pior, né, do que essa frase, né, de que o que eu tenho dá pro gasto, é uma outra frase. Tá ruim, mas tá bom. Ixi, meu pai. Não é? Então, não aguento ouvir isso. É aquele negócio, você sabe que a situação tá difícil, mas entra numa situação de conformismo. Na realidade, não é só o conformismo, é porque não quer mudança, não é? Não assume a mudança, não assume uma posição ou de busca e usar até mesmo a criatividade, porque conhecimento e criatividade são duas coisas que elas vão uma ou outra ajudar, né? Usar a criatividade, usar a imaginação, usar o conhecimento, usar a sabedoria para quê? Para vencer os obstáculos de uma maneira que hoje se apresentam de uma maneira diferente, né? Então, basta a cada dia o seu mal, né? Então, isso significa que temos o mal de hoje, mas virá o mal de amanhã. E para o mal de amanhã, eu tenho que me preparar para ele. Eu tenho que estar, né, no mínimo, aberto para adquirir o conhecimento necessário para passar por ele amanhã. Né? Senão, eu vou sucumbir. Pelo menos está estruturado, né? Sim. Não é? Ou, biblicamente, emocionalmente, você está estruturado para o que vem amanhã. Não é? Então, se eu crescendo hoje, amanhã, eu vou ter mais estrutura para o que vem amanhã. Então, eu tenho que estar trabalhando isso dentro de mim. A gente tem que estar crescendo dessa forma que, né, o que vier, e não ficar conformado aí com o que está hoje. Aí não pode conformar, não. Vamos crescer aí, viu? É verdade. E é uma coisa interessante, Guerra, porque a gente precisa também tomar cuidado para que não gere muita ansiedade. Sim, né? sim. O nível de aprendizado, né, de conhecimento, de mudança, mas de controle também da ansiedade. E isso faz parte, né, da própria aprendizagem. Então eu sei que amanhã tem algo para vencer, mas eu não posso hoje ficar excessivamente preocupado com aquilo que ainda vai vir amanhã. Então isso é um aprendizado e é importante. O conhecimento e o aprendizado no tempo certo, para a coisa certa. Amém. Né? Vamos lá, nós temos aqui algumas participações. Bom dia, pastores. Quero dizer que esse programa é uma bênção na vida de todos os que separam um tempo para assistir esse programa. Amém. Obrigado, viu, querido? Tenho uma dúvida. Como pastor, eu acho que eu tenho uma visita para fazer. Aí eu tenho um cristão enfermo e um ímpio saudável. A quem devo visitar? Meu irmão, a princípio os dois você vai ter que visitar, né? Agora, nível de prioridade, a melhor coisa que tem quando gera dúvida no nosso coração é a gente perguntar para o Senhor. Consulta o Senhor, né? Porque às vezes, assim, Deus usa do jeito que Ele quiser, talvez a sua ida, né? Como você colocou aqui, um não cristão, né? Você usou a palavra ímpio, mas um não cristão, talvez vai ser uma oportunidade excelente, Deus quer te usar para talvez, né, falar da verdade do amor, né? E talvez o cristão seja alguém maduro o suficiente a entender que você está fazendo a obra e você não tem tempo, todo o tempo disponível para aquela pessoa. E por a pessoa te conhecer e saber quem você é, vai entender isso. Não é? Então, mas a melhor coisa para isso, em vez da gente ficar aqui, né, elucubrando, consulte o Senhor e Ele vai te direcionar com certeza, viu? Ok. Nós temos aqui. Graça e paz, vocês são bênção, não é? Participei de um retiro semelhante ao Clínica da Alma e descobri um pecado chamado pensamentos lascivos. Sofro muito com isso.
Em oração, o Espírito Santo me direcionou a um jejum de televisão e internet. Já não assistia muita coisa, hoje muito menos. Diminuiu bastante, mas não parou de tudo. Será que algum dia vai parar ou vou ter que aprender a lidar com isso? Mariana de Ipatinga, abraço a todos. E aí, Guerra? Bom, Rogério. Olha, essa é uma questão muito interessante, porque é uma pergunta, a sua pergunta é uma pergunta que nós temos ouvido com muita frequência, não é? Eu vou ter que aprender a conviver com isso e viver com isso a vida toda? Então, nós temos dois aspectos que precisamos considerar. O primeiro deles é a obra redentora de Cristo, que é completa. Então, se eu disser para você que você vai ter que aprender a conviver com isso para o resto da sua vida, eu estou dizendo que o que Cristo fez não é suficiente para nos libertar e nos livrar das nossas mazelas e dos nossos pecados, não é? Se eu disser que você vai ficar livre e isso não acontecer, pelo menos não acontecer de imediato, tá certo? Isso vai gerar também um desconforto e até mesmo um sentimento de que comigo não tem jeito, né? Então, essa é uma situação que a gente precisa muitas vezes avaliar. Mas a outra questão que eu quero colocar é as astúcias de Satanás e o quanto ele investe nos nossos pensamentos, lançando setas e lançando pensamentos, inclusive pensamentos lascívios, né? Quando nós viemos para o Senhor e recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos a ser uma nova criatura, vivificados em Cristo Jesus. Das coisas velhas, né, ficaram para trás, passaram. Somos uma nova criatura, mas somos uma nova criatura com registros das nossas vivências da velha criatura, porque nós não temos um botão delete e ninguém aperta esse botãozinho delete para que as nossas memórias elas sejam apagadas. E muitas vezes nós precisamos passar por um tempo onde essas memórias percam a força que ela tem na nossa mente e no nosso inconsciente. Então Paulo ele orienta isso em Romanos capítulo 12, que é a transformação da nossa mente. Então, você vai transformar a sua mente, não se conformando com esse mundo e nem com os pensamentos desse mundo e nem tampouco com as memórias que você tem, trazendo outras memórias, isto é, crescendo no conhecimento de Deus e no relacionamento de Deus. Mas poderão vir esses pensamentos? Poderão sim. Mas quando eles vierem, eles vão vir cada vez com menos força e você vai poder eliminá-los cada vez mais rápido, principalmente se você se mantiver sóbrio e vigilante. Amém. Né? Amém. Temos aqui a participação de Mossoró. Bom dia, paz. Agradeço pela vida de vocês, profetas. Amém. Fico triste quando prego as boas novas, o evangelho na minha cidade e pessoas aceitam a palavra, mas na sua maioria não aceita uma vida de propósitos com Deus, né? E isso me deixa triste. Olha, ok, isso entristece. Jesus chorou quando contemplou Jerusalém, né? Disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, não é? E Jesus era a palavra encarnada. Então, uma coisa que eu queria dizer para você é, não se deixe levar por essa tristeza. Cumpre a palavra de pregar o Evangelho. Agora, a reação, as atitudes, vai depender das pessoas, é a escolha, não é? Por mais que teu coração arda nesse sentido, né, mas não deixa de pregar a palavra. Prega a palavra, a Bíblia diz,
prega, insta, não é? Quer seja oportuno, quer não seja oportuno, prega as Escrituras Sagradas. Agora, você está dando a oportunidade das pessoas fazerem suas escolhas. Né? Se ela está tomando uma decisão emocional, talvez naquele momento, ela vai ter que, sabe, assim, se posicionar em Cristo Jesus. Então, não deixa que isso venha, sabe, encher o teu coração e desanimar de fazer aquilo que você tem sido chamado para fazer. Por isso que existe o Espírito Santo, não é mesmo? É Ele que tem esse poder, não é, de transformar todas as coisas. Ele sabe exatamente que terreno que está ali dentro daquele coração. Né? Se é um terreno no meio dos espinheiros, se é a margem da estrada, se é sobre a rocha, enfim, a nossa função de pregarmos. Né? Ok? Pastor Georg. Nós temos aqui, nós devemos permanecer abertos ao conhecimento e flexíveis para continuar aprendendo, né? São duas palavras aqui. Primeiro, aberto para conhecimento e outra, flexível, né? Que muita gente não é. Nem aberto e nem flexível. Tem os dois. Não é nem aberto e nem flexível. Né? É bem assim. Não é fácil, não. Quando você pega uma pessoa que tem os dois assim, fica difícil. Né? Pelo menos se ele não for aberto, mas ele for flexível, mas tem dificuldade, não, tudo bem. Mas quando pega os dois, não é fácil, não. É duro, né? É duro. Mas temos que ser, né? Olha, essa questão, Guerra, de ser aberto ao conhecimento, muitas vezes nos coloca numa posição de abrir mão de conceitos que a gente tem, né? Que é o que nós chamamos de pré-conceitos, isto é, um conceito anterior. Às vezes, a gente ouve falar e por ouvir falar, ou até mesmo por ler ou conhecer de forma superficial, a gente acaba ficando naquele nível de conhecimento e não se abre para um conhecimento mais amplo ou até mesmo contraditório ou diferente daquilo que a gente já ouviu. Então, é muito interessante porque aí a gente vai ter uma oportunidade muito boa para falar a respeito de crenças, aquilo que eu acredito, ainda que não seja uma verdade. Então, se eu não estou aberto ao conhecimento, eu vou continuar crendo naquilo que eu criei por toda a vida, naquilo que a tradição me ensinou, naquilo que os meus pais viveram, não é? Sem estar aberto para o novo ou uma nova revelação. Olha, talvez você possa até não entender exatamente isso que eu estou dizendo, mas muitas pessoas na década de 60 duvidaram de que o homem realmente tivesse ido à Lua, não é? Hoje, duvidou mesmo. Né, talvez por você já estar, né, já é de uma outra geração, já está acostumado com uma visão muito mais ampla, tanto do universo quanto da própria tecnologia e da capacidade do homem, talvez isso para você seja algo corriqueiro. Mas antes de ter acontecido, muitas pessoas duvidaram. E há ainda pessoas que questionam se realmente isso aconteceu. Com e certeza. você vai, inclusive, achar muitos sites e muitas reportagens na internet trazendo um punhado de informações negando o fato de que o homem foi à Lua. Então, isso quer dizer, não está aberto a mudanças ou a um outro nível de conhecimento. Agora, a questão da flexibilidade já não é tanto ligado à questão do tradicionalismo ou do preconceito. A questão da flexibilidade que nós precisamos ter é mais uma questão de adaptação a um novo conhecimento. Sim, com Eu certeza. não preciso necessariamente rejeitar um conhecimento anterior, mas eu posso flexibilizar esse conhecimento anterior
diante do conhecimento que hoje eu estou adquirindo. Isto é, eu amplio a minha visão, eu amplio o meu conhecimento, flexibilizando aquilo que eu já tinha antes. Claro que tem algumas coisas que não podem ser flexibilizadas, que são os princípios e valores, né? Então, princípios e valores vão além do conhecimento, né? Então, determinadas coisas, elas não podem ser flexibilizadas ou relativadas, isto é, isso é relativo. Não, a verdade ela não é relativa, a verdade ela acaba tendo que ser absoluta. Agora, a minha opinião em relação à verdade, ela pode ser relativa, mas a verdade não é, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com relação a essa flexibilidade. Né? Precisamos estar abertos ao novo, precisamos ser flexíveis, sim, mas determinadas coisas são inegociáveis. Né? E a gente precisa, inclusive, saber aquilo que é negociável e o que não é negociável. Sim, com certeza. Né? Gente, nós temos aqui uma série de participações, vamos dar uma caminhada daqui para a gente poder... Boa tarde, graça e paz, sou Erasmo Cabral, peço oração para minha sogra, fez uma última quimioterapia, que Deus possa salvar e curá-la. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Ok, nós vamos orar assim, não é? Aqui no final do programa. Queria muito me libertar do amor que sinto pelo homem. E sou casada, não sei mais o que fazer. Por favor, me ajudem. Queria muito me libertar do amor que sinto pelo homem. É por um homem e por você ser casada, é isso? Que não está dando para entender assim, não sei. Se é assim, é um outro homem sem ser o teu esposo, que é casada, é isso que você está querendo dizer? Queria muito me libertar do amor que sinto pelo homem. E sou casada, não sei mais o que fazer. Então só me responde isso, tá? Se você é casado e você está amando uma outra pessoa sem ser o teu esposo, é isso? Só para a gente poder direcionar aqui a sua pergunta, tá? Aliás, a resposta. Boa tarde, graça e paz. Esse eu já li, perdão. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Sou de Alagoas. Meu nome é José. Amados, estou sendo perseguido por um irmão da mesma rede de célula que quer ver minha derrota espiritual e financeiramente. Como posso lidar com isso? A minha liderança não crê em mim. O que eu faço? Continuo debaixo da minha liderança ou vou para debaixo de outra liderança? E aí, Guerra? Fácil não. Você vai ter que orar aí, pedir a Deus a direção mesmo, não é? Primeiro você vai ter que pagar um preço de oração para esse irmão aí, se realmente, né, ele está te perseguindo aí. Orar a Deus para Deus colocar amor no coração dele. Eu não acho que você saindo aí, você vai conseguir resolver esse problema, não. Mas você tem que resolver esse problema antes de você sair dessa célula aí. Se ele está te perseguindo, você vai sair, vai para outra, é capaz de sair para outra também. Então, você fica aí, resolve isso aí, tenta, ora a Deus para Deus tocar no coração da sua liderança, para eles conseguirem enxergar o que você está enxergando. E ora também para Deus colocar amor no coração desse irmão. Eu acho que isso aí não é a solução, não. É verdade. Não é? Não vai resolver o problema. Até porque a gente tem que entender assim, quem que te colocou debaixo dessa liderança? Sim. Né? Então, não quer dizer que, então só porque Deus colocou debaixo dessa liderança eu vou ter que ficar e sofrer. Mas entenda que nada foge ao domínio do Senhor, né? Ele tem controle sobre todas as coisas, né? E a gente sempre aprende nesse sentido. Ok, a irmã aqui, ela respondeu, eu sou casada e amo outro homem. Minha irmã, só mais uma perguntinha. Esse outro homem, você já teve um envolvimento com ele ou não? Me responde isso, tá? Nós temos aqui uma outra participação. Um abraço, pastor Guerra, e a todos da Rede Super. Quem fala é o Júlio César, igreja em células Serra Mar, na Serra, Espírito Santo.
pastor Eliezer e pastora Delma. Um abração para eles lá. Deus abençoe aí para vocês aí. Fortaleça aí, viu, Eliezer? Um abração mesmo. Pastora também, um abração aí. Amém. Jesus abençoe vocês. Porque ele escreveu aqui muito boa essa explicação sobre flexibilidade do conhecimento relacionado com princípios. Amém. Um abração para eles. Glória a Deus. Fino demais. Amém. A irmã respondeu aqui, já tive envolvido com ele. Ok. Então tá bom. Aí, Rogério, nós precisamos olhar o seguinte, esse envolvimento, ele foi um envolvimento durante o casamento ou foi um envolvimento antes do casamento depois casou e não conseguiu esquecer? Certo, eu acho que não, acho que foi um envolvimento enquanto casado. Enquanto casado. Se foi um envolvimento em qualquer um dos dois, se houve esse envolvimento, houve uma ligação de alma e isso precisa ser quebrado. Exatamente. Tá certo? Nós temos, inclusive, um programa específico, até mais de um, sobre laços de alma e vale a pena você olhar, né, no YouTube, programa de tudo um pouco, Clínica da Alma, e você vai ter lá os temas relacionados com esse assunto que a gente já fez aqui, ou entra no site da Rede Super e aí entra de novo de tudo um pouco, Clínica da Alma, que você vai ver os temas relacionados com isso. Agora, há duas situações. A primeira delas é você se arrepender desse envolvimento, porque é muito provável, a gente não sabe qual foi o nível desse envolvimento, mas é muito provável que esse nível de envolvimento não foi só um envolvimento emocional, mas também foi um envolvimento físico. Então, porque é um envolvimento físico, ele gera esse tipo de laço de alma com muito mais intensidade, a ponto da pessoa não achar que consegue ficar livre, né? Então, quando há essa relação emocional e física, né, a coisa fica um pouquinho mais difícil de ser trabalhada. Agora, creia que se você fez uma aliança com o seu marido e casou com o seu esposo hoje, né, seu marido, em amor, o mesmo amor que você tinha antes, ele ainda está dentro de você, porque a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13 nos afirma que o amor não acaba. Agora, você pode estar, além da influência de um laço de alma, debaixo de um forte espírito de sedução e um forte espírito de encantamento. E aí o caminho é se submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de você. Agora, como se submeter a Deus? Reconhecendo onde errou, veja onde caiu, arrependa-te. Esse é o básico. Sem isso, não tem como caminhar para o restante. É verdade. Né? Amém. Vamos colocar aqui, Deus é o oleiro e nós o barro. Ele quer fazer o que lhe apraz. Nós devemos permitir que ele nos molde conforme a sua vontade e os seus propósitos, não é? Muitas vezes as pessoas cantam um corinho que fala sobre esse versículo, né? Cantar é tão fácil, né? Cantar é fácil. Agora, a hora que Deus começa a arrumar o vaso lá e fala, epa! Quebra-me, Senhor, e faz de novo. Na hora que ele chega com o martelo, a gente já berra. Fala, peraí, uai, não amassa o barro aqui não. O cara canta o corinho, mas canta para a pessoa que está do lado, ele não canta para ele. Não é? Então Deus, ele está amassando aí, tem que moldar. E muitas vezes moldar não é fácil, não é? Mudar não é fácil, a gente sabe. Mas o Senhor, ele trabalha para mudar e para moldar. Então isso aí vem, né? Muitas vezes nós temos que abrir o coração para isso, não é isso? E é muito interessante, Guerra, que quando nós passamos por uma disposição de mudança, não é? Quando nós abrimos o nosso coração para realmente aprender, para receber o novo, deixamos, né, de fora os preconceitos, abrimos, né, para uma vida mais flexível,
nós começamos a ver o agir de Deus na nossa vida com um outro propósito. Sim. Rogério, só segura só um minutinho, porque tem uma pergunta aqui que ela tem a ver com isso, do nosso irmão aqui, que fez a pergunta lá de Italva, né? Lá do Rio de Janeiro. Que perguntou a respeito de visitar um cristão ou um não cristão, né? Aí ele mandou aqui, Efésios capítulo 6, 12, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, né? E ele disse, meu nome é Flávio, sou de Italva, Rio de Janeiro. Este texto fala da luta entre a carne e principados. Essa carne é a minha carne? É a pergunta que está falando, né? Então, moldar aí vai atingir a carne também, né? Nesse caso específico de Efésios, capítulo 6, nesse versículo, ele está falando não da nossa luta pessoal, não da luta da nossa própria carne, mas da luta contra as forças externas, isto é, quando nós olhamos uma situação de uma pessoa, igual no caso daquele irmão de Alagoas perseguido. A luta dele não é contra o irmão que o persegue. A luta dele não é contra carne e sangue. Nesse sentido, não é o adversário, não é o irmão. É aquele que muitas vezes que usa o irmão que está junto. Então a nossa luta nesse caso, quando Paulo diz isso, né, ele está falando da luta que nós enfrentamos no sentido de uma luta externa e não da luta pessoal interna. Por que aí é uma luta externa? Porque Paulo, ele já, na mesma carta aos Efésios, e isso é muito interessante, ele já tratou das lutas internas. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem os 5 capítulos falando exatamente dessa luta interna nossa, né? Que é do relacionamento com Deus, da unidade do corpo, dos dons, da família, relacionamentos interpessoais. Quando ele começa a falar sobre as armaduras de Deus, ele termina, né, concluindo a carta, falando, quanto ao mais, irmãos. Então significa, ele conclui falando que a nossa luta no todo não é contra carne e sangue, mas nós tivemos que passar pelas lutas internas anteriormente. Tivemos que ser moldados por Deus e somos moldados por Deus todos os dias, não é? Porque todos os dias o Senhor quer que nós caminhemos na direção dele. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.